Olá, meus queridos estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Bem-vindo a mais uma aula de arte da segunda série do ensino médio. E cá estou aqui com meu amigo Paulo, intérprete, e nessa aula, nós vamos conversar sobre um assunto que eu gosto muito, que dentro da arte nós chamamos de realismo. O realismo nos dará a oportunidade de ter um ciclo de aulas falando sobre esse tema, porque ele é muito relevante, ele é próximo da nossa época e trata de assuntos que até hoje são muito importantes para ser debatidos, ok? Então vamos lá. Quais seriam os nossos objetivos da aula? Bom, vamos lá. Analisar o contexto histórico da época para a gente compreender o que o artista produzia. É interessante e importante que a gente compreenda a época em que ele vivia, não é mesmo? Então nós vamos compreender as razões pelas quais o movimento artístico se desenvolveu dessa maneira e assinalar as características de algumas obras realistas. E para início de conversa, vamos ver essa fotografia aqui. O que essa fotografia ao lado pode estar representando? Tá? O que você acha que ela está representando? Qual é a sensação e sentimento que ela lhe passa? Se a gente analisar bem essa imagem, ela retrata em close a imagem de 3 crianças e outras ali em desfoque na parte de trás. É uma fotografia muito impactante porque você percebe no semblante das crianças que elas estão cansadas, que elas estão sujas, maltrapilhas, né? Elas estão com as suas roupas desgastadas. O que fez com que elas estivessem assim? E é assim que a gente começa a nossa aula, com a Revolução Industrial. Então aqui eu peço licença para os nossos colegas de história para fazer uma reflexão sobre esse momento. A gente está falando do século XIX, há mais de 200 anos, quando começou os primeiros passos de uma revolução. E o que é a palavra revolução? O que significa a palavra revolução? Significa algo que quebra com as estruturas, que modifica todas as estruturas de como uma sociedade vive. Tá? Então você, antes de uma revolução, vivia de determinada maneira, acontece a revolução e você passa a viver de outra maneira. Essa revolução industrial, a caráter de curiosidade, ela ainda está acontecendo em diversas fases. Essa aqui, que eu estou mostrando através das fotografias, é a primeira fase. Tá? Então, é quando o ser humano tem uma modificação da sua relação com o trabalho. Tá? O trabalho antes desse processo revolucionário era manufaturado. Então você tinha a força motriz para realizar um produto, para realizar um trabalho, era através da força motriz humana, através de uma força animal, ou através de uma força da natureza não transformada, como por exemplo um moinho de vento que moía os grãos de trigo e tudo mais. E com a descoberta científica do vapor, através da queima de carvão, você tem uma nova força que modifica o trabalho para o maquinofaturado. Então você tem um maquinário que utiliza a força da natureza em transformação para ter mais aceleração de produtos. Então, por exemplo, vamos lá um exemplo. Um sapateiro. Antes deste processo revolucionário, ele demorava dias para conseguir construir um único sapato para um cliente. Agora, com essas novas tecnologias surgindo, as indústrias que estão surgindo conseguem produzir centenas de sapatos por conta da tecnologia. Então há uma eficiência maior, você tem um número maior de produtos que você pode fazer em um curto espaço de tempo, diferentemente do que era anterior. Tá? Então, esse acontecimento, essa nova relação de trabalho vai modificar tudo, gente, vai modificar tudo. E isso teve início no Reino Unido, em específico na Inglaterra. Então, muitas pessoas deixaram de viver no campo e começaram a migrar para cidades grandes em busca de trabalho nessas indústrias. E como tudo era muito novo, não existiam muitos regramentos em relação a esse novo tipo de trabalho. A pessoa que era dona daquela indústria, daquela fábrica, queria ganhar dinheiro, queria aumentar o seu capital. Então, não existiam regras que defendiam os trabalhadores. Então, os trabalhadores poderiam ser desde crianças, porque não existiam regras, era algo muito novo, até mesmo mulheres gestantes.
Então você tinha algumas problemáticas aqui. Então crianças acabavam sofrendo acidentes nessas indústrias, nos grandes maquinários. Pessoas trabalhavam mais de 14 horas por dia dentro dessas indústrias e recebiam de dinheiro algo ínfame, algo muito pequeno, porque não existia regulamentação, não existiam leis como existem hoje. Tá? Então aqui ó, eu deixei algum trechinho, ó, não existia um salário mínimo para o trabalhador, não existia a determinação que tem que ser maior de idade, não existia uma determinada série de proteções. Tá? Então, por conta dessa relação com o trabalho, a arte ela vai interagir com esta realidade, é inevitável. Tá? E para terminar essa relação histórica, eu trago a parte mais social de dois intelectuais, dois pensadores que pertencem a uma classe social um pouco mais elevada do que os trabalhadores comuns, que pensam caminhos diferentes em relação ao trabalho naquela época. Aqui ao lado esquerdo nós temos Adam Smith, que defendia que a indústria deveria seguir, que o dono do capital deveria investir naquilo e deveria ter uma livre concorrência entre os seus concorrentes de produtos e tudo mais, e aquilo se regulamentaria por si só. Enquanto aqui do lado nós temos esse barbudo aqui muito polêmico chamado Karl Marx, que ele defende a parte dos trabalhadores, que os trabalhadores deveriam se unir e tomar os meios de produção. Então, com base nesse pensamento intelectual, a realidade do trabalho muito sofrida, né, você tem uma consequência artística também. E não só artística, né? Nós temos as consequências até hoje relacionadas a esse tipo de pensamento. Então a gente vai fazer a nossa primeira atividadezinha. Vamos ver se vocês prestaram atenção no que eu falei nesse pequeno contexto. Como era a realidade vivida pelos trabalhadores no século XIX? Vamos lá, responda para mim, por favor.
Olá, meus queridos, vamos lá. Vocês conseguiram responder essa questão mentalmente? Bom, se vocês prestarem atenção no que eu falei e com base no que vocês estudam em outras disciplinas relacionadas a este conteúdo, você sabe responder que a realidade vivida pelos trabalhadores naquela época não era muito vantajosa. Era realmente muito sofrido, não tinham direitos, eram muito explorados, tá? Então, antes da gente seguir para a arte, faltou eu colocar um adendo, tá? Por conta daqueles intelectuais que eu citei nos slides anteriores, surgiu uma organização dos trabalhadores que foi muito importante para direitos de trabalhadores que foram conquistados, que nós usufruímos até hoje, como um salário mínimo, poder ter umas férias, não é verdade? Então surgiram os sindicatos, órgãos criados pelos próprios trabalhadores que defendem os seus direitos, o que é uma coisa muito importante e muito interessante de analisar. E aqui nós temos a relação com a arte. Como é que os artistas reagiram a isso? Bom, os artistas, como por exemplo os pré-rafaelitas, eles eram muito jovens. Você tem ali cerca de 20 anos, 20 e poucos anos. Estes ingleses, eles estavam ali no epicentro da Revolução. Eles estavam sentindo na pele, olhando as coisas como elas aconteciam, tá? E eles reagiram dessa maneira. Se a arte anteriormente a isso retratava de maneira mais simbólica personagens heróicos, personagens religiosos, até mesmo de forma mais romântica, né? Aqui você tem um pé no chão. O artista começa a colocar o pé no chão, ele começa a ver como a realidade é, que ela é nua, que ela é crua, que ela é cruel com muitos povos. A maior parte do povo ela é realmente muito cruel e que o poder fica na mão de poucos e as riquezas ficam na mão de poucos. Então, por exemplo, os ingleses dos pré-rafaelitas, eles começam a realizar determinados tipos de pintura, gravuras e desenhos que tentam trazer esse conceito de realidade. Por isso o nome realismo. Essa pintura aqui retrata uma cena religiosa. Olha bem essa obra. Parece algo religioso na opinião de vocês? O que é que está faltando ali que torna essa obra tão estranha aos nossos olhares? Ela não tem os elementos que santificam os personagens, ou como diz na grafia correta, as personagens, né? Então, você não tem, por exemplo, a auréola, você não tem aquela aura em volta da cabeça dos personagens que simbolizam a espiritualidade, a santidade. Você não tem isso. E você tem uma disposição dos personagens que é meio confusa, porque eles não estão olhando para nós, eles não estão com aquele ar santificado, eles estão com um ar humano. Então Millais, né, John Millais, que foi o criador dessa obra, ele foi extremamente criticado por tentar transformar personagens religiosos em algo mais humano. Então, trazendo um rosto mais humano. Então, por exemplo, aqui seria Jesus Cristo, tá? Esse menino aqui no centro, Jesus Cristo. O único símbolo religioso que tem que estar na mãozinha dele, que está com a mãozinha assim, como se estivesse abençoando. E ele está na carpintaria do seu pai José. Então, você tem aqui a relação do trabalho, como o seu pai era carpinteiro, ele aqui dentro do ateliê de ofício do seu pai, numa realidade familiar de trabalho daquela época. Então, trazendo humanidade para o trabalho religioso, né? Essa outra obra aqui, do mesmo artista, John Millais, você tem a humanização de um livro de William Shakespeare, que depois se transformou numa peça, que é a peça de Hamlet. Aqui você tem uma cena na qual Ofélia, que é uma das personagens, ela está cantando no rio e em determinado momento ela vai acabar se afogando. Tá? Então ele pintou essa obra tentando trazer mais humanidade para a cena e não deixar ela tão com um ar espiritual, algo assim. Tá? Curiosamente, esse artista ele pintou toda a paisagem primeiro para depois pintar a personagem. E a personagem foi uma colega dele de 19 anos somente, na qual ele pediu para que ela ficasse numa banheira, né, deitada numa banheira para que ele pudesse pintar ali aquela referência visual na qual ele estava vendo. Curiosamente, no local onde ele fez estava fazendo muito frio. Ele pegou diversas lâmpadas de óleo para poder aquecer o ambiente e ele ficou tão concentrado realizando a pintura que ele não percebeu que as lâmpadas se apagaram e a menina teve um
um belo de um resfriado, e o pai dela processou o rapaz, e ele teve que pagar uma quantia de dinheiro por conta desses danos causados à saúde da menina, ok? Gente, aqui, em contraposto aos ingleses pré-rafaelitas, nós temos os franceses, né? Mas antes de falar dos franceses, você deve estar se perguntando, por que o nome pré-rafaelita, professor? Que nome estranho, né? Por que eles nomearam o nome do grupo deles, de artistas jovens ingleses, de pré-rafaelitas? Rafaelita vem de um artista renascentista chamado Rafael Sanzio, um dos 4 tartarugas ninjas, o Rafael. E quando a gente diz pré, a gente simboliza algo anterior a ele. Então, antes de ter aqueles ideais renascentistas de razão, de circunstâncias racionais, existia uma arte que, ao ver dos pré-rafaelitas, era mais pura. Então, eles decidiram se chamar pré-rafaelitas, ok? Fecha parênteses. Os franceses, diferentemente dos ingleses, eles não pegaram temáticas religiosas, nem adaptaram obras literárias e cênicas, como o caso de Hamlet. Aqui eles procuraram trazer a realidade do trabalhador em si. Como você pode ver aqui nessa obra chamada Ângelus, de Jean-François Millet, você tem a realidade de 2 camponeses que a gente não consegue olhar o rosto deles e eles estão com um cestinho no chão, um cestinho mórbido de um bebê que acabou de falecer, a realidade sofrida do campo, ok? E por fim, nós temos aqui a representação de um artista que eu gosto, olha, eu gosto muito desse artista, e eu acredito que todos vocês já ouviram falar no nome dele, que é Vincent van Gogh, que na pronúncia, na língua formal holandesa, seria Vincent van Gogh, mas vamos falar Van Gogh do portuguesado mesmo, não tem problema. Esse artista, gente, ele é uma espécie de coringa. O cara começou a pintar ali com 27 anos, bem mais tarde do que outros artistas, e foi somente até os 37, ele acabou falecendo muito novo, com 37. Mas nesses 10 anos de trabalho, ele fez mais de 2.000 obras. Tá? E ele era um coringa, ele migrava por vários estilos. Tá? E um dos estilos na qual ele migrou, porque ele viveu nessa época, foi a realidade, o realismo. Então nessa obra, como a gente pode ver aqui, ele está retratando uma família simples camponesa que está se alimentando de batatas, né? Que são, o nome da obra já diz, os comedores de batatas. E dentro dessa obra, a gente tem muitos simbolismos. Nós temos a casinha caindo aos pedaços, uma única lamparina alimentando com luz o rosto deles extremamente sofrido, calejado, e você tem o alimento batata. Hoje em dia, nós comemos batata e é uma coisa maravilhosa, né? Nós amamos batata frita, todo mundo gosta, desde o mais pobre até o milionário, ama uma batata frita. Porém, a batata nem sempre foi vista dessa maneira. Nessa época, a batata era símbolo de alimento de pobres. Tá? E ela, por ser um tubérculo, ela consegue resistir até mesmo a guerras, porque ela fica soterrada no chão, né? Então, era um alimento que sobrevivia às grandes geadas, ao inverno rigoroso, era o que tinha para comer na época, entendeu? Então, a gente tem uma realidade em relação ao próprio alimento, além do trabalho camponês. Então, como eu disse, ao invés de buscar imagens sacras e personagens históricos, reis, príncipes, rainhas, imperadores, políticos, blá, 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 eles representaram o povo, os pobres, os trabalhadores, ok? Aqui, ó, mais 2 trabalhos de Vincent van Gogh, ele fez mais de 800 trabalhos de realismo, entre desenhos, pinturas e gravuras. Aqui, a representação de uma mulher que está sofrendo, uma mulher que acabava se propondo à prostituição, né? Não teve muitas oportunidades, a mulher também sempre sofreu muito dentro da história da humanidade, e o rosto sofrido de uma camponesa, calejado, triste, ok? Então, para terminar, o nosso último exercíciozinho aqui. Como a arte se manifestou perante a realidade vivida no século XIX, em plena Revolução Industrial? Vamos lá.
Gente, se vocês prestarem atenção no que eu falei, de fato, é simples de responder. Os artistas reagiram a esses acontecimentos históricos, em específico a Revolução Industrial, retratando com mais humanidade personagens sacros ou retratando a realidade do trabalhador camponês ou o trabalhador urbano, tá? Como, por exemplo, os ingleses dos pré-rafaelitas, e também nós temos os franceses, como Jean-François Millet, que eu utilizei hoje, e o holandês Vincent van Gogh, ok? E o que nós vimos na aula de hoje? Analisamos o contexto histórico da época, compreendemos as razões pelas quais os movimentos artísticos se desenvolveram, no caso o realismo se desenvolveu, analisamos as características das obras realistas. E eu deixo aqui para vocês uma indicação de um filme, que apesar de não ter sido feito na época da primeira fase da Revolução Industrial, até porque não existia cinema ainda, trata da relação do trabalho, tá? Porque ele foi feito em 1936 por Chaplin, o nome do filme é Tempos Modernos, mas na época de Chaplin, a relação do trabalho ainda não era como nós temos hoje, um pouco mais privilegiada. Ainda hoje nós temos muitos problemas, mas na época ainda era muito mais sinistro. Então vale a pena a indicação do filme, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, da mesma maneira que eu gostei de produzi-la. Nos vemos numa próxima. Tchau!